Livros de suspense psicológico e horror atraem cada vez mais leitores pelo mundo. Mas nesse ano eu encontrei um livro que me surpreendeu e eu nunca tinha ouvido falar dele. O livro é esse aqui, A Última Casa da Rua Needless, de Catriona Ward, considerado um dos 50 melhores livros de terror de todos os tempos pela revista Esquire. Fica aqui no vídeo e eu te conto tudo que eu achei dele. Vamos lá! E aí, Teller, Mauro Plachina aqui, tudo bem? Nesse início de ano, eu fui surpreendido por um livro que recebi através do Prime Reading. Quando peguei, nem sabia do que o livro tratava e sequer sabia que ele existia ou conhecia a autora. O livro é A Última Casa da Rua Needless, de Catriona Ward, e ele é um livro que desafia categorizações. Embora frequentemente seja classificado como um thriller psicológico ou horror, a narrativa transcende esses rótulos, entrelaçando elementos de drama familiar, mistério e uma profunda exploração da psique humana. Listado pela revista Esquire como um dos 50 melhores livros de terror de todos os tempos, o romance de Catriona Ward conquistou reconhecimento internacional por sua estrutura narrativa inovadora e pela habilidade em subverter expectativas do leitor. O enredo conta a história de Ted Bannerman, um homem recluso que vive com a sua filha adolescente Lauren e sua gata Olivia em uma casa deteriorada no final de uma rua sem saída. Mas 11 anos antes de conhecermos Ted, ele foi investigado pelo desaparecimento de uma menina chamada Lulu, mas nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Mas quando Didi, irmã de Lulu, se muda para a casa ao lado de Ted, determinada a encontrar respostas, segredos começam a ser descobertos. Mas o que torna a construção interessante e prende o leitor é a forma como Catriona Ward manipula deliberadamente a percepção de quem está lendo a história. A autora fornece uma narração em camadas, onde cada nova informação reconfigura o entendimento de eventos anteriores. Ela vai construindo uma trama onde a verdade é revelada pouco a pouco através de múltiplas perspectivas, cada uma oferecendo apenas fragmentos da realidade. Essa técnica de narração em camadas mostra como é possível criar tensão não apenas através do que é revelado, mas também através do que é deliberadamente omitido. Ward utiliza o princípio do narrador não confiável, mas vai além ao multiplicar essas vozes não confiáveis, criando uma rede onde o leitor é constantemente forçado a questionar o que ele está realmente lendo. Mas uma coisa que não dá para questionar é a sua inscrição aqui no canal. Então, se inscreve na Tellers para receber conteúdo sobre livros e cultura todas as semanas. E já compartilha esse vídeo aqui com aquele teu amigo leitor de suspense que busca novos livros a todo momento. Mas para voltar a falar sobre A Última Casa da Rua Needless, posso destacar a sua estrutura polifônica. A história é narrada alternadamente por Ted, Didi, Lauren e, surpreendentemente, pela gata Olivia. E essa escolha não é meramente estilística, mas funcional. Cada narrador possui uma percepção limitada da realidade, e é através do contraste entre essas perspectivas que o leitor pode vislumbrar uma verdade turva. A inclusão de Olivia como narradora representa um risco criativo considerável que poderia facilmente fazer perder o leitor. Mas parece que essa perspectiva entra no momento certo do livro, transformando a escolha inusitada em um dos pontos fortes da narrativa. A perspectiva felina não apenas oferece momentos de alívio cômico em uma trama predominantemente sombria, mas também serve como um contraponto às percepções humanas, frequentemente revelando verdades que os personagens humanos seriam totalmente incapazes ou relutantes em reconhecer. Esses múltiplos pontos de vista podem ser utilizados não apenas para enriquecer a caracterização, mas também como ferramenta estrutural para controlar o fluxo de informações da narrativa. Cada mudança de narrador em A Última Casa da Rua Needless é estrategicamente posicionada para revelar ou obscurecer informações cruciais, criando um ritmo de revelações
que mantém o leitor constantemente engajado na leitura. Que tal se autopublicar de maneira impressa? Para isso, você precisa diagramar o seu livro. O problema é que você quer ter uma diagramação profissional, não uma qualquer, certo? E se você pudesse aprender a usar um programa profissional de diagramação e ter o seu livro dos sonhos feito por você, e ainda adquirir uma habilidade que poderá ser usada não só no livro atual, mas nos próximos também. É isso que eu quero te ensinar no curso prático de diagramação de livros. Vou te mostrar o passo a passo para criar o seu projeto gráfico no InDesign e diagramar o seu livro botão a botão. Aí é só você assistir e replicar. E ainda recebe o projeto de InDesign feito no curso para você já ter um ponto de partida para fazer o seu livro. Acesse o link na descrição do vídeo e se autopublique de forma impressa e ganhe uma nova habilidade para ser usada em todos os seus próximos livros. Bons exemplos sobre esses múltiplos narradores, principalmente destacando Olivia, a Agatha, são esses aqui. Esse trecho ilustra a voz diferente e as crenças únicas da Olivia, estabelecendo-a como uma narradora não convencional. E além desse trecho, temos também esse aqui. Esse último mostra um pouco de alívio cômico que ela nos traz em alguns momentos, mas também mostrando como ela percebe e age de maneira totalmente diferente dos humanos da história. Mas além dos narradores, outro ponto que diferencia a história é o ritmo. Contrariando as expectativas típicas do thriller, o Ward utiliza um ritmo lento e contemplativo. Os capítulos são curtos, mas densos em conteúdo psicológico, criando uma sensação de claustrofobia que espelha o isolamento dos personagens. E essa escolha acaba auxiliando a natureza psicológica da narrativa. Em vez de depender de cliffhangers para prender o leitor, a tensão emerge organicamente da crescente dissonância entre as diferentes perspectivas das narrativas. Às vezes, é perigoso sair da convenção do gênero. Leitores tendem a aguardar thrillers com umas reviravoltas constantes e eles podem se sentir inicialmente frustrados com o ritmo mais lento do livro. Algo que, honestamente, não aconteceu comigo, mesmo eu gostando de histórias mais rápidas e diretas. Mas é fato que a lenta construção de tensão resulta em um impacto emocional e psicológico muito mais profundo quando as revelações finalmente ocorrem. Mas os pontos de vista e o ritmo só são possíveis pela versatilidade dos personagens com complexidades psicológicas e morais únicas. Ted Bannerman, em particular, é construído como uma figura deliberadamente ambígua. Ao longo da narrativa, o leitor oscila constantemente entre vê-lo como vítima e culpado, uma ambiguidade que dura basicamente o livro todo. E um exemplo dessa ambiguidade dá para ser vista nesse trecho aqui. Nesse pensamento de Ted, é possível ver como ele luta consigo mesmo tentando justificar as suas próprias ações, mostrando a ambiguidade moral que ele carrega. Já a Didi é construída através da sua busca obsessiva por justiça e vingança, sendo motivada não apenas pelo amor pela irmã desaparecida, mas também por um profundo sentimento de culpa por ela ter sumido. E essa camada adicional de motivação transforma o que poderia ser um arquétipo familiar do gênero em um personagem genuinamente tridimensional, cujas ações, mesmo quando extremas, permanecem incríveis. E com esse conjunto, o livro explora questões de trauma, memória e identidade, e os mecanismos psicológicos de sobrevivência que desenvolvemos para enfrentar experiências insuportáveis nas nossas vidas. Inclusive, é importante destacar como o autor aborda o tema da doença mental. Diferente de muitas obras do gênero que exploram condições psicológicas como fontes do horror, o Ward oferece uma representação nuançada que evita a estigmatização. Os personagens com transtornos mentais são retratados com humanidade e as suas condições são apresentadas não como a fonte da monstruosidade, mas como respostas compreensíveis a seus traumas.
Dessa forma, é representado um horror psicológico que pode ser utilizado não apenas para provocar medo, mas também para explorar os aspectos complexos da própria experiência humana. E essa é uma ótima forma de transcender as limitações percebidas de um gênero como o thriller, utilizando as suas convenções como veículos para a exploração temática ainda mais profunda. Essas pitadas de horror, junto ao desenvolvimento de traumas, podem ser vistas nesses trechos aqui. Nesse trecho, é possível ver como um trauma é carregado durante toda uma vida e que acabam influenciando em outros aspectos da vida dessa pessoa. Mas, além desse trecho, temos também esse aqui. Esse é claramente um exemplo de horror psicológico que mostra como Didi é assombrada pelo trauma que tem com o desaparecimento da sua irmã. Com esse conjunto, A Última Casa da Rua Needless representa um exemplo incrível de como as convenções do thriller psicológico e do horror podem ser subvertidas e expandidas para criar uma obra de genuína profundidade. Através da sua estrutura polifônica, caracterização complexa e abordagem temática, Catriona Ward demonstra como é possível transcender as limitações percebidas de um gênero, utilizando as suas convenções para aprofundar a exploração psicológica e emocional da trama. Se você curte suspenses psicológicos e horror, certamente irá se surpreender com essa história. O link do livro na Amazon está aqui na descrição do vídeo. E caso você seja assinante do Prime Video, talvez ele esteja ainda no Prime Reading. Você pode tentar a sorte e conseguir ler ele de graça, assim como eu li. E caso você já tenha lido o livro, me deixe um comentário aqui embaixo falando sobre o que você achou dele. E se quiser ver mais vídeos sobre suspense, assista a esse vídeo aqui sobre como escrever suspenses. Uma ótima leitura para ti e até o próximo vídeo. Até mais!